E olha, quando a gente faz isso, as reações são as mais diversas. Alguns se espantam, alguns se chocam, alguns começam a chorar. Porque eles falam, daí eu estou vivenciando a minha sombra o tempo todo. É por isso que as coisas não estão rompendo. O que tem a ver, né, os arquétipos e as sombras com o sucesso ou com o fracasso de um negócio? Algo que a grande maioria não tem conhecimento, que são as três coisas fundamentais que todo empreendedor precisa fazer. Você sabe quais são essas três coisas? Estou curiosa. Vou revelar agora. Conta para a gente agora sobre os profissionais liberais, advogados, arquitetos, médicos, mentores, gente super qualificada que às vezes cobra uma mixaria pelo serviço. Qual que é a sombra arquetípica que está sabotando aí o trabalho dele? Então, esse conhecimento aplicado potencializa não só o seu negócio, mas principalmente você como empreendedor. Por quê? Oi, oi! Olá, olá, Midas! Família Midas! Gente, o episódio de hoje está simplesmente imperdível. Nós trouxemos para a nossa mesa um convidado que vem movimentando o mercado de mentoria. É isso mesmo que vocês ouviram. Ele vem movimentando o mercado de mentoria, consultoria e desenvolvimento pessoal de um jeito totalmente fora da curva, fora do comum. Eu estou falando dele, Aldair Belassini. Ele é o criador do Movimento Icônicos, uma revolução de autenticidade que está ajudando mentores, especialistas e consultores a saírem da invisibilidade e se tornarem verdadeiros ícones no seu nicho. Olha isso, gente. O Aldair é especialista em brand, posicionamento magnético, e o que ele faz é mostrar como os arquétipos internos, principalmente as sombras, olha aí as sombras aparecendo, gente, principalmente as sombras podem estar sabotando o crescimento do nosso negócio sem a gente nem perceber. Isso é grave, né? Ele descobriu um padrão inconsciente que trava mais de 90% dos empreendedores. Seríssimo, caso sério isso. E hoje vai compartilhar esses bastidores com a gente. Com mais de 7 anos de experiência, ele já ajudou muitos profissionais incríveis a encontrarem sua singularidade essencial e criarem posicionamentos únicos, autênticos e inesquecíveis. E o mais lindo de tudo, ele fundou uma comunidade de profissionais que rejeitam fórmulas prontas e escolhem fazer do seu jeito verdadeiro o seu maior diferencial. Olha só, no mundo de hoje, onde a gente vê só cópia da cópia, eis que surge o Aldair aí para mostrar a potência que é cada ser humano, né? Aldair, seja muito bem-vindo ao Família Midas Podcast. A gente está super feliz com a sua presença aqui. E para começar, já colocando o nosso cérebro para expandir, nos conte qual é o erro mais comum que as pessoas que estão empreendendo cometem. Oi, gente, que alegria! Eu estou aqui com o coração cheio de gratidão por estar aqui neste momento com vocês, compartilhando duas grandes paixões da minha vida. Então, gratidão por todos vocês que estão aqui nos assistindo. E eu falei de duas grandes paixões da minha vida. E eu vou falar para vocês qual é a primeira.
E para falar sobre essa primeira paixão, eu vou começar contando uma história para você. Quando eu fiz 15 anos de idade, eu ganhei dois lindos presentes. Um presente da minha mãe e um presente do meu pai. O presente da mamãe foi uma camiseta verde neon. Sabe aquelas camisetas, aquela cor de marca-texto? Estava usando muito na época. E eu lembro que eu pedi uma camiseta dessa porque eu queria ir na hora dançante. Na época falava hora dançante, não era boate matinê, era hora dançante. Fica entregando a idade, não. E ela me deu essa camiseta, e eu lembro até hoje, eu chegando, subindo as escadas da boate, e me sentindo muito lindo, porque era a última moda e tal. O presente do meu pai foi bem diferente. Eu lembro que no dia que eu completei 15 anos, de manhã, ele falou, vamos ali comigo. Eu falei, vamos. E aí, gente, ele me levou em 3 lugares. O primeiro lugar que ele me levou foi no posto da Polícia Civil. Para quê? Para tirar o meu primeiro documento, que foi a minha carteira de identidade. Eu achei o máximo. Fiz todos lá os trâmites, tirei foto, e tenho essa foto até hoje, aquela carinha de bebê de 15 anos. Saindo do posto da Polícia Civil, ele me levou numa agência dos Correios. Para quê? Para tirar o meu CPF. Meu CPF. Na época era assim. Saindo da agência dos Correios, ele me levou no Ministério do Trabalho. Para quê? Para tirar a minha carteira de trabalho. Eita! E aí, quando chegou em casa, ele falou, olha, você agora está se tornando um adulto, porque agora você tem todos os documentos que você precisa, que um adulto precisa. E eu lembro que eu peguei esses documentos e a carteira de identidade, o CPF, eu uso desde então. A carteira de trabalho, eu coloquei numa gaveta e eu nunca mais vi. Por quê? Eu sempre tive um espírito empreendedor. Nem foi porque naquele momento eu pensei, eu nunca vou usar isso. Não, eu não tinha essa consciência. Eu simplesmente tinha aquele espírito empreendedor. E já naquela época, eu já identificava nas necessidades dos meus coleguinhas de classe e já oferecia serviços para eles. Eu era muito CDF, tive família de professoras, tive aí Edna, Cláudia, Ida, me ensinando, Eu lembro que eu fui alfabetizado, acho que com 4, 5 anos. Então, sempre gostei muito de estudar, sempre tive notas ótimas. Então, os coleguinhas que não tinham essas notas tão boas, no final do ano, vinham todos desesperados atrás de mim, que entravam, na época, se falava recuperação. Eu nem sei se hoje em dia usa essa nomenclatura, que eu sei que andou mudando muita coisa aí no sistema de ensino. E aí, final de ano, eu ganhava um dinheirinho bom, porque eu falava, não, eu te ajudo, eu dou aula particular para você, mas você tem que me pagar. E aí, nos anos seguintes, eu já percebendo essa demanda, eu não esperava chegar até o final do ano. Eu chegava para esses que tinham mais dificuldade em português, ou em matemática. Falava, o negócio é o seguinte, se você não quiser entrar em recuperação, eu já posso ir te dando aula particular desde já. Então, eu comecei a criar uma venda recorrente desde o primeiro semestre, desde o início do ano, e não esperar só o final do ano para poder faturar. E, gente, isso tudo de uma forma muito intuitiva. Então, eu já hoje, olhando para trás, eu percebo claramente que já existia ali um espírito empreendedor. Então, o empreendedorismo é a minha primeira paixão, porque é algo que é inerente a mim, sempre foi assim. E aí, os anos foram se passando, aos 21 anos de idade, eu entrei para a faculdade. Eu cursei desenho industrial, design de produto.
E nesse período, eu fui fazer um estágio em uma fábrica de bolsas, bolsas femininas. Eu fui trabalhar no departamento de estilo dessa fábrica e aplicar, né, todas as técnicas de design de produto. E aí, em paralelo, eu comecei já a fabricar, desenhar e fabricar algumas bolsas. Na hora do almoço, eu pegava um ônibus, ia para as facções, né, as terceirizadas que fabricavam para mim, levava matéria-prima, via como é que estava a produção. Chegava no final do dia, pegava outro ônibus, voltava para essas fabriquetas, pegava essas bolsas, colocava dentro de uma sacola, um sacolão daqueles pretos, levava para a faculdade e revendia. E durante uns 2, 3 anos eu fiz isso. No final, no último ano da faculdade, né, foram 5 anos de curso, aos 26 anos, assim que eu formei, eu abri o meu primeiro negócio de forma correta, né, de forma verdadeira, assim, com tudo. E foi uma fase linda, foram 10 anos ali com essa fábrica. Só que, devido a ainda não ter despertado para a minha segunda paixão, o negócio não foi muito bem. E aí, 10 anos depois, já com 36 anos de idade, o que aconteceu? Eu me vi obrigado a fechar aquele negócio. O negócio não estava indo bem já há alguns anos, e eu vivia pedindo empréstimos em bancos, em amigos, para tentar injetar no negócio. E aí chegou, 10 anos depois, em 2013, eu me vi obrigado a fechar esse empreendimento. E aí, depois disso, isso eu estava com 36 anos. E aí eu fiquei algum tempo muito arrasado, muito preocupado. E aí, aos 40 anos, o que aconteceu? Eu me despertei para o caminho do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal. Que foi em 2018, quando a gente conheceu o professor Hélio Couto, né, que foi o grande mestre que nos despertou. Eu falo nos despertou porque não fui sozinho, né? Foi Égina, Cláudia, toda a família também. Toda a família. Todo mundo. E aí, começando, né, esses estudos do autoconhecimento, da física quântica, lei da atração, eu me deparo com a minha segunda paixão. Eu ouço falar pela primeira vez de um psicólogo, de um psicanalista suíço chamado Carl Gustav Jung. Mas não só isso, mas principalmente com o que Carl Jung estava oferecendo, que eram os arquétipos e o inconsciente coletivo. E aconteceu algo tão interessante. Foi exatamente a mesma coisa que aconteceu comigo quando eu tinha 15 anos de idade e que eu já estava inteirado ali com o empreendedorismo sem ter nenhum conhecimento prévio. Aconteceu a mesma coisa com os arquétipos. À medida que eu começava a estudar, quanto mais eu estudava, a sensação que eu tinha é que eu estava relembrando de algo que eu já sabia. E aí eu identifiquei a minha segunda paixão, que são, né, os arquétipos. E a partir de então, eu trouxe, o que eu fiz? Eu me tornei aquele profissional que eu precisei naquela época, naqueles 10 anos de empresa, de negócio, que eu tinha um produto incrível, que eu tinha um produto maravilhoso, todos os clientes que eu tinha elogiavam, mas eu não consegui me destacar e me manter no mercado. Por quê? Porque eu estava vivenciando algo que é fundamental que todos nós tenhamos
consciência, que são as sombras da nossa personalidade arquetípica. E a partir de então, né, juntando todo esse meu conhecimento de empreendedorismo, de design, de marketing, eu trago esse conhecimento da psicologia analítica, através dos arquétipos, através do inconsciente coletivo, e começo a aplicar este conhecimento em empreendedores de diversos segmentos. E à medida que eu ia trazendo esse conhecimento, aplicando todo esse conhecimento, ajudando esses empresários, esses empreendedores a se posicionarem da forma correta e muito mais, a enxergarem principalmente as suas falhas. Eu sinto, até hoje, quando eu atendo, termino de atender um cliente, ou seja, da mentoria, ou seja, através das consultas, enfim, eu sinto aquela alegria imensa no coração. Principalmente por poder levar a esses empresários algo que a grande maioria não tem conhecimento, que são as 3 coisas fundamentais que todo empreendedor precisa fazer. Vocês sabem quais são essas 3 coisas? Estou curiosa. Vou revelar agora. Na verdade, são 3 ações que não são restritas somente a quem tem um negócio, porque são ações que você leva para toda a sua vida. Mas como aqui a nossa conversa é sobre negócio, escalar o negócio, posicionar o negócio, fazer que tenha crescimento exponencial, que tenha sucesso, nós vamos direcionar a nossa conversa e essas 3 ferramentas, essas 3 ações devem ser implementadas, que é, todo empreendedor deve o quê? Se dedicar no seu dia a dia a estudar, trabalhar e ajudar. E o que acontece hoje com 90% de quem tem o próprio negócio? Ele esquece o estudar, ele deixa em segundo plano o ajudar, e ele foca quase todo o seu tempo em trabalhar. E aí, o que acontece? Quando eu recebo um novo cliente, seja de consulta, seja da mentoria, é muito comum ele falar, eu não sei o que está acontecendo. Simplesmente estagnou. Eu tenho um produto incrível, eu tenho um serviço maravilhoso, os clientes amam, mas estagnou. E aí, quando a gente começa as primeiras dinâmicas, a gente identifica, aliás, a ficha dele cai e ele está em déficit com uma ou 2 das ações que são obrigações na vida de todo empreendedor. Agora me tira uma dúvida aqui, Aldair. Desculpa te interromper, mas eu acho que é uma dúvida que pode ser aí dos Midas que estão em casa. Me fala uma coisa, você falou trabalhar, você falou estudar, trabalhar e ajudar. Existe uma ordem para a gente fazer isso ou a gente faz essas 3 coisas simultaneamente? Como é que é isso? Eu acho que essa dúvida aí pode estar aí com muitas pessoas. Maravilhoso. Então, não existe uma ordem. Porém, quando a gente fala em estudar, nós estamos falando do erro, do maior erro que as pessoas possuem, que as pessoas que possuem o próprio negócio cometem, que é o autoconhecimento. E é aí que entra o estudar. Vamos lá. No Brasil, empreender é mais empreender. O Brasil é um país de empreendedores. Isso é fato. Porém, as pessoas se tornam empreendedoras não necessariamente
alguma parte porque se conecta com o empreendedorismo, mas por necessidade. Porque perdeu o emprego, porque precisa aumentar a renda, e elas pensam, vou empreender. E, ok, começam a empreender, às vezes eu sei fazer um produto incrível, às vezes eu sei prestar um bom serviço, só que elas acham que é só isso. Só isso é o suficiente. E, claramente, não é. Por quê? Porque quando você não traz ali para esse negócio, seja ele o tamanho que for, seja o segmento que for, se você não traz para aquele negócio uma identidade única, você não consegue se manter no mercado. E é aí que entra este primeiro passo do estudar / autoconhecimento. Então, respondendo à pergunta que a Cláudia fez, o maior erro que os empresários, empreendedores cometem é a falta de autoconhecimento. Eles simplesmente ignoram isso. Então, quando você estuda e quando você tem o autoconhecimento, automaticamente o seu trabalho ele fica mais digno de significado. Porque você não está fazendo algo somente pelo retorno financeiro, mas você está fazendo algo que tem a ver com quem você é, com a sua essência. E aí entra o terceiro passo, que é ajudar as pessoas. Você não consegue se manter no mercado se você não trouxer alguma solução que seja realmente positiva e real para um determinado grupo de pessoas. Incrível, incrível, incrível. Gente, merece like, merece compartilhar, porque incrível isso tudo que você falou, Dai. E eu observo muito o seguinte, as pessoas, os empreendedores, eles olham o que está dando certo. Aí começou alguma coisa, começou a dar certo, vai fazer também. Né? Então, não olha essa questão da essência, não olha só está pensando, deu certo para fulano, né? Isso está crescendo, eu vou colocar também, eu vou montar também, eu vou fazer também. Nossa. Agora, o grande problema realmente, o Brasil é um país de empreendedores, né? E a gente empreende por necessidade. É aquela mulher, aquela dona de casa que começa a fazer um bolo para poder completar a renda, e aí vai, né? E é dessa forma mesmo que surge o empreendedor no Brasil, né? E é interessante porque realmente quando a gente empreende numa coisa, eu falo isso porque assim, quando o Daí falou que ele é um empreendedor e tudo, por incrível que pareça, as irmãs também são empreendedoras, né? Então, somos todos. A Cláudia, ela já falou aqui no vídeo onde ela teve 11 negócios, né? Eu também já tive meus negócios e tenho hoje. E aí, a gente percebe que, assim, quando você empreende só por dinheiro, é uma insatisfação muito grande. Eu não sei se isso acontece com Midas que está em casa aí, porque comigo isso aconteceu várias vezes, com vários negócios que eu tive. Então, o negócio só por dinheiro traz uma insatisfação muito grande. E aproveitando, Aldair, fala para nós sobre os arquétipos e as sombras, né? Como, especialmente as sombras, né? O que tem a ver, né, os arquétipos e as sombras com o sucesso ou com o fracasso de um negócio? Maravilhoso, pergunta maravilhosa. Eu vou responder sua pergunta, mas antes eu queria falar algo muito importante que vocês falaram aí quase agora, sobre empreender sem propósito. Existem dois tipos de perfis de empreendedores. Existe aquele empreendedor que é o empreendedor da oportunidade, e existe aquele empreendedor que é um empreendedor que quer construir algo sólido,
algo que vai deixar como referência. Ele quer se tornar uma referência. É interessante que eu conheço um grande empresário de Belo Horizonte, que ele tem esse perfil do empreendedorismo de oportunidade. Então, quando a moda teve alguns anos atrás, que o mercado estava super aquecido para sapatilhas populares, acho que eram sapatilhas de R$10, R$12. O que ele fez? Ele alugou um galpão, comprou toneladas de sapatilhas e começou a revender. E aí, quando essa febre passou, fecha tudo, pronto, bora para a próxima febre. Tem algo de errado quanto a isso? Não, é o perfil arquetípico deste empresário. Está tudo bem. O grande problema é quando a gente quer fazer algo, a gente faz algo, algum negócio, algum empreendimento, presta algum serviço, não porque está relacionado com a nossa essência, mas porque você pensa que aquilo ali que vai te dar um retorno financeiro. E aí você vê vários empreendedores quebrando a cara, porque vão na onda da paleta mexicana. Vocês lembram da época da paleta mexicana? Que cada rua tinha uma paleta mexicana. E aí depois veio a onda, depois não, né? Tivemos também a onda das barbearias, né? Então, cada rua tinha uma barbearia, todas iguais, todas do mesmo estilo. E aí o que acontece? Não tem público para todo mundo. Por quê? Porque satura o mercado. E muito mais, não só pela questão de saturar, como aquilo não tinha a ver com a essência daquele empreendedor, o que acontece? Ele não consegue continuar. Por mais que o negócio esteja dando bem, esteja dando lucro, algo dentro dele ele não se sente realizado. Ele não, só o retorno financeiro, ele não é o suficiente para que a pessoa mantenha aquela energia, aquela alegria, aquela felicidade. Um negócio, ele existe com um propósito maior. O objetivo dele não é dar lucro. O lucro, ele é a consequência. E quando você enxerga isso, e é esse o estilo de empreendedor que me procura, não importa o segmento. Porque que todos os empreendedores que me procuram, sejam para consulta, sejam para mentoria, sejam para projetos de branding, que todos eles têm em comum? Eles querem criar algo que seja maior do que eles. Eles querem se tornar uma referência. Eles querem resolver um problema que, na grande maioria das vezes, está relacionado com um problema que ele tinha. E aí, já respondendo a sua pergunta, o que os arquétipos e as sombras têm a ver com o sucesso ou fracasso de um negócio? Eu queria, antes de responder, deixar uma coisa muito bem clara. Aqui no Brasil, nós, brasileiros, somos muito intensos. Então, quando algo surge, várias pessoas falando sobre isso ao mesmo tempo, e vão falando até saturar. É muito comum isso em diversos negócios, em diversos segmentos. Em 2020, mais ou menos, 2020, 2021, houve um boom, principalmente nas redes sociais, sobre esse assunto arquétipos. E aí, o que aconteceu? Muita gente começou a falar sobre arquétipos sem ter conhecimento verdadeiro, profundo e real sobre esse assunto, que é extremamente sério, da psicologia analítica. E aí, algumas pessoas falam, mas esse negócio de arquétipo, isso já passou, isso já era. Olha só, a primeira pessoa que foi Platão, há 308 anos antes de Cristo, foi quando ele fala das formas primordiais da natureza.
2.200 anos depois, vem Carl Jung e dedica a sua vida a estudar e a trazer uma vasta literatura sobre inconsciente coletivo. Eu comecei a estudar sobre arquétipos em 2018 e ainda continuo estudando sempre, e não pretendo parar. Por quê? Só Jung deixou um conteúdo, acho que são mais de 12 exemplares, somente sobre arquétipos inconsciente coletivo. Então, o que eu quero deixar aqui muito claro é que não é um assunto raso e que não é modinha. Eu quero deixar isso bem claro. Quando a gente associa... É um assunto extremamente sério, né? Extremamente sério. Eu estou aí conversando e vendo a águia aí, linda essa águia aí, né? Na sua estante. E aí eu estou lembrando de um senhor que chegou para mim e falou assim: eu estou usando a águia, olha aqui, Edna, no meu celular, coloquei também no escritório, todo animado, gente. Eu, infelizmente, tive que falar com ele, assim, e a sombra da águia? Você conhece? Você sabe sobre a sombra da águia? Aí ele assustou, paralisou, ficou em silêncio, não falou nada, né? Aí eu peguei e continuei, porque todos os arquétipos têm a sombra. Depois você dá uma olhadinha lá no que o Aldair fala, que é especialista nesse assunto. Então, assim, é muito sério e as pessoas realmente tratam com irresponsabilidade, que acredito por não saber o quão é sério esse assunto. É isso mesmo. Infelizmente, com essa avalanche de pessoas criando conteúdo sobre esse tema sem o devido conhecimento, muitas ideias equivocadas foram disseminadas. Então, isso eu queria deixar muito claro, né? É um assunto que merece todo o respeito, principalmente porque quando você associa esse conhecimento da psicologia analítica a um negócio, você tem um grande poder. Você tem dois grandes poderes. Primeiro, de autoconhecimento. Você consegue se conhecer melhor, suas forças e suas fraquezas. E, principalmente, você consegue conhecer o outro, o seu cliente. E nós sabemos que para ter um negócio próspero, hoje em dia, é o jogo de conhecer pessoas. Quando você conhece o seu cliente, você consegue oferecer exatamente o que ele precisa, no momento que ele precisa. E mais, você consegue, ao se comunicar com ele, você consegue conectar emocionalmente, porque você entende o que é valor para essa pessoa. Então, quando a gente fala o que os arquétipos e suas sombras podem ajudar no crescimento ou no fracasso de um negócio, o que eu posso dizer é que é muito, muito, muito comum empresários, empreendedores extremamente talentosos, sejam mentores, médicos, advogados, arquitetos, terapeutas, não importa o segmento, pessoas extremamente habilidosas, mas que não conseguem ter um negócio próspero. E aí eles olham para o mercado, olham para a concorrência e veem outras pessoas oferecendo produtos similares, serviços similares, e tendo muito mais sucesso. E ele não sabe o que ele fez. E aí ele começa a entrar naquele declínio, que é de, vamos baixar o preço. Então, eu preciso ter preço baixo para eu poder vender. E aí, quando esse empreendedor chega até a mim, a primeira coisa que a gente faz é o mapeamento da personalidade arquetípica dele. E aí a gente identifica as suas forças e as suas fraquezas. Seu lado de força e de luz e seus lados de sombra. E olha, quando a gente faz isso, as reações são as mais diversas. Alguns se espantam, alguns se chocam, alguns começam a chorar.
porque eles falam, daí eu estou vivenciando a minha sombra o tempo todo. É por isso que as coisas não estão rompendo. Então, esse conhecimento aplicado potencializa não só o seu negócio, mas principalmente você como empreendedor. Por quê? Todo negócio é uma extensão de seu fundador. O tamanho da sua empresa e do seu empreendimento, ele é proporcional ao seu tamanho. Por isso que a gente volta aí na primeira pergunta que a Cláudia fez. Qual é o maior erro? O maior erro é o autoconhecimento. Se eu não me conheço, se eu não sei quais são minhas forças, minhas fraquezas, para eu trabalhar essas fraquezas e ir crescendo e expandindo, quanto de sucesso cabe em mim e, consequentemente, no meu negócio? Fora que é muito mais fácil você trabalhar sabendo quais são os arquétipos que você é regida. Então, eu falo isso por experiência própria, né? Porque depois que você fez o estudo do mapa arquetípico, eu consegui... o que estava me incomodando muito, né? O que eu vinha fazendo e falava, meu Deus, eu faço muito bem feito, todo mundo elogia, mas não é isso. Eu sinto que eu não estou vivendo o meu propósito, né? O que está acontecendo? E aí eu estava realmente não estava vivendo os meus arquétipos, né? E não poderia dar certo. Então, quando a gente sabe quais os arquétipos está regendo, que rege a nossa vida, fica muito mais fácil, gente. Muito mais. Tudo fica muito mais leve. A gente consegue enxergar aí o nosso propósito, consegue enxergar aí a nossa empresa, como ela deve ser, né? Como o Altair falou aí, a extensão, né, da gente. Então, realmente, não tem como você ter uma empresa que não tem nada a ver com você. Então, a empresa começa com você, né? E aí, se você não sabe como é que, né, quais são os arquétipos que te regem, como é que você vai conseguir aí identificar o seu negócio, né? O seu propósito, o negócio da sua vida, o seu trabalho, a sua empresa, né? Vamos para um exemplo real. Aquele terapeuta super competente, que todo mundo ama, mas que vive duro financeiramente. O que está acontecendo ali nos bastidores? Ai, que pergunta maravilhosa. Eu tenho muitos clientes terapeutas de diversos segmentos, de vários segmentos. Consteladores, Theta Healing, Sagrado Feminino, Reiki, vários. Eu amo, inclusive, né? As terapias integrativas, adoro. E o que acontece? Quando nós falamos em personalidades arquetípicas, nós trabalhamos com 12 personalidades dentro do branding arquetípico. E toda pessoa, todo empreendedor, ele possui de 5 a 10 dessas personalidades. Ele é uma mistura dessas personalidades. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, deixar muito bem claro. Não existem personalidades específicas para o segmento. As personalidades são de acordo com a pessoa. Porque é muito comum as pessoas, daí eu sou terapeuta, quais são os melhores arquétipos para a minha marca? Como as pessoas acham que arquétipos são formas onde você precisa se encaixar. E não é. Isso é uma informação equivocada. Os arquétipos, eles são guias, eles nos ajudam a revelar a nossa essência. Porém, toda essa minha experiência, mais de 7 anos, trabalhando com os arquétipos em marcas, eu percebi um determinado padrão. A grande maioria, ou grande parte dos terapeutas, eles têm 2 personalidades arquetípicas ali na sua essência, e essas 2 personalidades possuem sombras que travam, mas que travam mesmo. Uma delas é a sombra do arquétipo do mago. Os terapeutas do mago, geralmente são aqueles terapeutas que dominam várias técnicas.
Então, é mesa radiônica, é aromaterapia, é florais de bar, é Theta Healing, eles dominam várias técnicas. E aí vira uma confusão na hora de comunicar. As pessoas não entendem direito exatamente o que ele faz. Ele fica tão apaixonado pelas técnicas que ele domina, que ele fica falando dessas técnicas e esquece de falar quais são os benefícios, o que resolve. Ah, Aldair, mas resolve tudo, desde uma encravada até... Ok, mas um posicionamento requer que você aponte para uma dor e fale, eu, como terapeuta, eu consigo solucionar essa dor. Você pode até solucionar outras, mas você se posiciona como aquela dor. E uma outra sombra do mago que bloqueia, paralisa demais esses terapeutas do mago, é que os magos, eles têm muita credibilidade. Quando um terapeuta do mago, ele vira para o cliente dele e fala, olha, o melhor caminho para você é esse aqui, geralmente o cliente ele não questiona, não, ele segue. E é aí que mora uma sombra que paralisa total esses terapeutas. Você não precisa mudar quem você é. Você só precisa lembrar de quem você é. Parece simples, né? Mas a verdade é que muita gente está travada na carreira, nas finanças ou nos relacionamentos porque está tentando viver uma identidade que não é a sua. Vou explicar. Se você sente que não está no lugar certo, se vive se sabotando, se comparando ou duvidando do seu valor, ou se não consegue se destacar, mesmo se esforçando ao máximo, talvez o problema não seja o que você está fazendo, e sim como você está tentando ser. No mapeamento arquetípico, eu te ajudo a reconectar com a sua essência. Através da psicologia analítica, nós identificamos os arquétipos que moldam a sua personalidade. As forças inconscientes que explicam seus comportamentos, seus talentos, bloqueios e decisões. Em uma consulta individual online de 1h30, você vai receber um mapa arquetípico personalizado, revelando sua estrutura interna de personalidade. A análise dos seus pontos fortes, seus talentos naturais e diferenciais únicos. O mapeamento das suas sombras, padrões sabotadores que te travam sem você perceber. Um plano de ação e ativação de arquétipos para destravar seu potencial e alinhar sua vida de acordo com seus objetivos. É como fazer um raio-x emocional da sua vida profissional. Você começa a entender por que certos ciclos se repetem e como transformar isso em uma força. Olha só o que os meus mentorados relatam após esse processo. Clareza sobre a vocação e o propósito, mais autoconfiança para se posicionar, melhora nos relacionamentos e nas decisões profissionais, desbloqueio de padrões de autossabotagem e um novo olhar sobre dinheiro, carreira e autoestima. Esse mapeamento é para você que é profissional, autônomo ou empreendedor e busca clareza de propósito, reposicionamento, confiança e expansão profissional. Se você ainda não me conhece, eu sou Daí Belassini, mais conhecido como o psicólogo das marcas. Trabalho com arquétipos para desenvolvimento profissional há mais de 7 anos e já atendi clientes no Brasil e em mais de 12 países. Como é uma consulta personalizada e profunda, só atendo um número limitado de pessoas por mês. Se você sente que chegou a hora de se reconectar com quem você é de verdade, entre em contato, clica no link aqui na descrição e fala comigo ou com alguém da minha equipe. Tire suas dúvidas e peça para entrar na lista de espera. Este pode ser o primeiro passo para uma nova fase da sua vida. Que é a dúvida e a insegurança.
A sombra faz com que inconscientemente ele pense: será que eu estou encaminhando esse meu cliente para o melhor caminho? E se eu não puder ajudá-lo de forma positiva? E se ao invés de tentar ajudar e piorar a situação? E aí essa sombra inconsciente, esse medo inconsciente faz com que ele se auto-sabote. Faz com que ele faça o quê? Tenha medo de criar conteúdo, tenha medo de falar sobre seus serviços, e aí o que ele faz? Ele começa a se auto-sabotar, ele começa a fazer várias outras coisas, menos fazer o que ele precisa, que é se posicionar, que é escolher a dor que ele resolve, que é sentir segurança que ele tem capacidade de resolver. Isso é uma sombra que os terapeutas têm. A outra sombra, que é muito comum entre os terapeutas, e essa sombra é um horror para qualquer negócio, é a sombra do prestativo. A grande maioria dos terapeutas tem uma alegria, uma satisfação imensa em poder ajudar. Só que existe uma sombra. Vamos lembrar que as sombras, elas atuam no inconsciente. Racionalmente, esse terapeuta, se você perguntar para ele, ele fala: não, imagina, que isso, não tem essa sombra, não. Só que inconscientemente ela está rodando lá. Qual que é essa sombra? Medo do sucesso. Não se sentir merecedor. Não sentir que pode ter dinheiro e ser extremamente próspero com o que ele faz. E aí, o que acontece? Como que a sombra ela age na vida desses terapeutas? Inconscientemente, ele usa dessa alegria que ele tem, dessa satisfação, desse prazer em ajudar, em ser útil, e faz o quê? Se auto-sabota. Então, é muito comum ele não ter condições, ele não conseguir cobrar o valor justo. Porque ele pensa assim: nossa, coitado desse cliente, gente, ele está todo ferrado, ele não tem condições. Aqui, pague o que você puder pagar. Aqui não precisa pagar nada, não. Então, eu quero ajudar, não é? Eu me sinto tão feliz e satisfeito quando eu ajudo. Então, eu estou ajudando, eu estou vivendo ali o meu propósito. Só que eu estou vibrando nesse não merecimento, eu estou vibrando nessa escassez. Então, olha que interessante. Geralmente, gente, o negócio que nós criamos, geralmente, ele, na grande maioria das vezes, eu já percebi isso nessa minha experiência com empresários, empreendedores de diversos segmentos, eles criam um negócio que, à medida que eles estão atuando nesse negócio, eles estão ajudando e tratando uma dor não só dos clientes, mas deles também. Então, quando esse terapeuta ele está ajudando ali pessoas com certas questões, principalmente de não sucesso profissional, de escassez financeira, é porque, consequentemente, ele tem essa dor. Só que a sombra faz com que ele não consiga atrair os clientes certos, faz com que ele não consiga cobrar o valor justo pelos seus serviços. E aí, o que acontece? Ou está sem cliente, ou atrai clientes que não têm condições de pagar. E isso é extremamente sério, gente. Eu acho que eu vou falar extremamente sério aqui o tempo todo. Eu falei no começo e torno a repetir. Isso é muito sério, né? Você imagina você está vivenciando uma sombra que está ferrando com a sua vida, literalmente ferrando com a sua vida, né? Então tá, os terapeutas, né? Então agora vamos passar para esse pessoal aí que é pessoa de produto físico, ou melhor, pessoa jurídica, produto físico, né? Você falou aí, Aldair, das barbearias, né? Nós temos aí também exemplos, né? Doces artesanais, cosméticos naturais, roupas, acessórios autorais, né? Ou então móveis sob medida, esse povo todo aí que está aí no mercado de produto físico, né? Me fala aqui quais são
as armadilhas. Presta atenção, Midas, que está em casa aí, ó, que tem o seu negócio, né? E a gente aproveitando, vamos compartilhar esse vídeo, porque está bombástico, né? Vamos compartilhar aqui, que a gente sabe que a gente precisa, não podemos reter o conhecimento ele tem que ser passado para frente, então não vão ficar aí com mixaria, não. Vamos mandar esse vídeo aí para o povo que vocês conhecem, que tem loja física, qualquer tipo de negócio físico, porque o que o Aldair vai falar agora é muito importante. Aproveita, dá o joinha aí, que eu acho que vocês estão gostando aqui desse conteúdo, porque não é possível que não está gostando, porque isso aqui é muito ouro, né? É Midas, não tem jeito. Então, me fala aqui quais são as armadilhas psicológicas, quais são essas armadilhas mais comuns que impedem o crescimento desse povo todo aí que tem o seu negócio aí físico. Maravilhoso, pergunta ótima, porque tem uma galerinha aí, né, empreendedores, que eu costumo chamá-los de artistas, que são pessoas que fazem doces maravilhosos, são pessoas que criam acessórios incríveis, roupas maravilhosas, algum produto diferenciado, né? Tem uma cliente que ela faz, a empresa dela é só de velas. Gente, cada uma vela que você fala, meu Deus do céu. Então, essas pessoas, né, que fabricam um produto, seja de qual segmento for, existem duas sombras que podem travar demais esses negócios. Uma delas, que eu já mapeei, é a sombra do criador. Esses empresários, empreendedores desses segmentos, quando eles criam um negócio dessa forma, é porque eles querem fazer algo completamente diferente. Então, se está todo mundo do meu segmento fazendo de um jeito, eu quero fazer completamente diferente. É isso que faz com que ele, inconscientemente, tenha o desejo de criar o seu próprio negócio. Inclusive, recentemente, nós fizemos com uma marca também de Contagem, Minas Gerais, que são de geladinhos artesanais. São de duas irmãs incríveis, que têm um produto maravilhoso, delicioso, mas elas estavam nessa sombra aí. É atacada, elas têm uma fábrica gigantesca e elas fornecem geladinhos assim, para a Contagem inteira e para Belo Horizonte também, larga escala. Mas o que estava acontecendo? Eles chegaram num momento que o negócio delas deu uma estagnada. E aí, novamente, primeiro passo, né, elas vieram através de uma consulta, nós fizemos a consulta, depois elas migraram para o branding, desenvolvemos toda a identidade visual delas, e atualmente elas estão na mentoria do programa Icônicos. Mas, assim como elas, vários outros empresários, empreendedores desse segmento têm duas sombras. A primeira delas é o criador, né? Então, o criador ele quer fazer tudo diferente, ele quer fazer do jeito dele, tudo, gente, produto, embalagem, nome, ele quer fazer por quê? Porque ele tem ótimas ideias, ele é muito bom em ter novas ideias, só que ele não quer ter só novas ideias, ele quer pegar essas ideias e transformar essas ideias em realidade. Aí surge uma sombra que detona o negócio, qualquer negócio. Qual é essa sombra? Vem de uma palavrinha que prejudica demais, que é perfeccionismo. Tem que estar tudo perfeito, tem que estar tudo impecável, senão a gente não vai fazer, senão a gente não lança, senão a gente não vai para o mercado. Vamos primeiro, vamos tentar tudo perfeito. E aí o que acontece, gente? Todo produto que você lança no mercado, seja produto, seja serviço, não importa, você precisa testar esse produto. Isso é estratégia de negócio. Você pode achar que a sua ideia é incrível, mas o mercado pode não consumir aquela sua ideia, porque esse é o produto. Então, você precisa testar. E para testar, você não precisa que o seu produto esteja impecável. Você não precisa que ele seja um 10. Ele pode ser um 6, ele pode ser um 7. E você vai aprimorando no decorrer do tempo. Isso acontece muito também com mentores, né? Querem já criar uma mentoria impecável,
E aí não consegue nem começar, porque ele está tudo perfeito. Então, perfeccionismo é uma palavrinha que detona com o crescimento de qualquer negócio. E olha que interessante, por que essa sombra existe do Criador? Pelo medo do julgamento. Inconscientemente, o empreendedor, quando ele tem uma ótima ideia, ele começa a desenvolver essa ideia, inconscientemente ele pensa assim, gente, isso é essa ideia, esse produto que eu estou lançando, esse serviço que eu estou lançando ficou horrível. O que as pessoas ao meu redor, fala pessoas, gente, ele está pensando, família, amigos, ele está pensando nas pessoas próximas. O que essas pessoas vão falar de mim? Nossa, era isso que você estava fazendo? Também não. Então, esse medo do julgamento faz com que ele não paralise, porque as empreendedoras que têm o perfil do criador, eles são inquietos. Eles não ficam parados, não. O que eles fazem, então? Eles abandonam aquele produto, aquele serviço no meio do caminho e pulam para o outro. Ah, não, mas não, eu tivesse outra. Não, agora é isso aqui. Agora aqui vai, agora vai. E aí está empolgado, aí vem essa sombra do perfeccionismo, do julgamento que ele faz, ele para e pula para outro. Então, geralmente, aquele empresário, aquele empreendedor que fica pulando de negócio em negócio, nunca termina nada. Porque a sombra paralisa, faz com que ele morra de medo de lançar coisas novas, de lançar novos produtos. Então, às vezes ele é apegado aqui, fala, não, isso assim está dando certo, gente, vou mexer nisso não, está dando certo há 5 anos, há 10 anos, que a gente vai mudar. Só que, né, estamos vivendo um mundo em evolução e que tudo muda. Então, não dá para você se apegar às coisas do passado, não. Então, uma das sombras é do criador. A outra é a sombra do arquétipo do amante. Os amantes, eles querem ser aceitos, eles querem receber elogios, eles querem se destacar, eles querem chamar a atenção, eles querem brilhar. E aí, qual que é a sombra dos amantes? Baixa autoestima. Então, no lado sombra, ele sabe que ele é fenomenal, mas ele não consegue fluir porque ele acha que ele não está bem, que ele não está pronto, que a imagem não está boa, que o produto não está muito bom, que a embalagem não é muito boa. E aí ele começa a achar várias desculpas nessa parte estética do produto, do serviço, de algo relacionado ao que ele oferece, e aí ele trava. Então, eu não posso fazer um vídeo para divulgar, um reel para divulgar o meu produto no Instagram, porque eu não tenho uma imagem boa, porque meu cabelo não está bonito, porque minha pele não está boa, porque... e ele começa a inventar desculpas, né? E aí trava totalmente. E olha que interessante, gente. Um pouco mais na frente eu vou falar sobre autenticidade, que é ser você mesmo, né? E, geralmente, os amantes, eles têm o hábito, numa sombra, de vestir um personagem, porque eles têm medo de que, ao mostrar quem eles realmente são, eles não serem aceitos. Então, uma grande sombra dos amantes é a falta de autenticidade. E isso, gente, por incrível que pareça, esse empreendedor, ele pode ter produto maravilhoso, pode ter um serviço maravilhoso. Se ele não trouxer essa sombra para a luz, e já já eu vou falar como se faz isso, ele não deslancha. Ele fica ali rodando em círculos, e é uma pena, dói meu coração, porque geralmente são profissionais incríveis, talentosíssimos, mas que essa sombra apaga totalmente a sua luz. Ou daí não é à toa que te chamam de mago dos arquétipos. Conhece mais os seus clientes do que eles mesmos, né? Porque a maioria das características aí na verdade, ele não sabe que é isso, né? Que é no inconsciente.
E, assim, incrível o seu trabalho, porque geralmente a clientela de cada pessoa, ela se identifica com a pessoa e a pessoa trabalha com aquele tipo de clientela. Você trabalha com todos os tipos existentes. Incrível, o seu trabalho é maravilhoso. Conta para a gente agora sobre os profissionais liberais, advogados, arquitetos, médicos, mentores, gente super qualificada que às vezes cobra uma mixaria pelo serviço. Qual que é a sombra arquetípica que está sabotando aí o trabalho dele? Muito bem. Também recebo muito esse perfil de empreendedores, os profissionais liberais, muito. E tanto profissionais que estão iniciando, se lançando no mercado, quanto profissionais que já estão há 10, 15, 20 anos no mercado. Principalmente esse segundo perfil. Quais são as sombras mais comuns, né? Lembrando que todos nós temos de 5 a 10, mas dessas sombras, essas personalidades, quais são as mais comuns para esse perfil de empreendedor? Os profissionais liberais, corretores de imóveis. Como eu recebo corretores de imóveis no meu consultório, no meu escritório, para a gente poder ajudar nessa questão, principalmente das sombras. São duas que eu vejo com maior incidência. A primeira delas é a sombra do governante. Os governantes, eles querem criar um negócio que seja sucesso para todos ao redor. E, para isso, eles têm tipo um planejamento. Eles têm, ou pode ser aquele planejamento super minucioso, na planilha de Excel, ou na cabecinha deles. Primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, depois eu vou fazer aquilo outro. Por quê? Porque ele sabe que esse caminho que ele traçou vai dar bom para todo mundo, para os clientes, para os fornecedores, para os parceiros, todo mundo vai sair ganhando. Né? Os governantes, eles acreditam em negócios, no modelo ganha, ganha, ganha. Não só ele ganha, mas não só o cliente dele ganha, mas como o cliente do cliente dele também ganha. Então, ele quer construir algo sólido com este perfil. E aí, numa sombra do governante, o que pode acontecer? Os governantes são muito corretos, são muito idôneos, são muito sérios. Né? Minha palavra é lei. Né? Então, quando eu comprometo em fazer alguma coisa, eu vou lá e faço. Quando eu prometo alguma coisa, eu vou lá e faço. Então, ele é muito correto com as suas ações. E aí que mora uma sombra do governante que, olha, essa sombra é tão forte, gente, que eu já vi vários negócios fechando por causa dessa sombra. Qual é? Quando alguém de fora, um cliente, um fornecedor, um parceiro, pisa na bola com esse empreendedor, ele não consegue reagir bem com isso, porque ele quer controlar a ação das outras pessoas. Como assim essa pessoa pisou na bola comigo? Como assim ela fez isso? E aí ele pode ter duas reações que são extremamente negativas. Ou ele fica extremamente irritado, ele xinga, ele briga, ele vira a mesa, ele manda um copo na parede, ele quer matar um que encontra na frente, ou ele fica arrasado, ele fica deprimido, ele vai para o quarto, fecha a porta, tudo escuro, e fica lá remoendo aquilo e pensando em até desistir. E remoendo aquilo. Gente, como que essa pessoa fez isso comigo? Ela não poderia ter feito isso comigo. Como que ela usou de má fé comigo? Como que ela me prejudicou desse jeito? Então, essa sombra do governante, ela é muito séria. O que a gente orienta para os nossos clientes que têm governante você não tem controle sobre as ações das outras pessoas. Se eu fizer uma bola com você e isso vai te prejudicar de alguma forma, ok, gente, vai atrasar o nosso programa, vai atrasar isso, vai atrasar aquilo. Nós vamos ter um certo prejuízo, mas eu não vou colocar o meu emocional na mão. E aí, quando ele faz isso, ele consegue ter um negócio mais fluido. Senão, ele fica completamente estressado, não consegue dormir à noite, irritado. E aí começa a entrar naquele lado
de achar que tem que carregar o mundo nas costas, entre as costas, que ninguém faz certo, ninguém faz direito. E aí ele entra nessa neura e acabou. Aí é saúde física, saúde emocional, vai todo mundo abaixo. A outra sombra é a do sábio. Geralmente, esses profissionais liberais, eles dominam muito o conhecimento. E eles sabem que isso traz credibilidade para eles. Eles se asseguram a esse conhecimento que eles vêm adquirindo durante anos e anos. E aí eles têm muito medo, a sombra do sábio é o medo que a sua credibilidade seja questionada. Então, a gente vê, eu vejo, né, vários médicos, arquitetos, mentores, advogados, profissionais extremamente competentes, mas que não conseguem criar conteúdo, por quê? E o medo que eles têm conscientemente de dar uma informação equivocada, ou de alguém chegar no conteúdo que se produzindo e falar, isso que você está falando é valendo, você não sabe de nada. Esse medo da credibilidade ser questionada paralisa. E eu falo que eu fico com muita dor, porque são profissionais extremamente talentosos, que poderiam estar faturando absurdamente, ajudando dezenas, milhares de pessoas, mas, devido a essa sombra, não conseguem sair do lugar. Então, é muito triste essa sombra do sábio, e acontece principalmente nesse segmento aí dos profissionais liberais. Gente, eu volto a falar que é seríssimo, né? Eu falei essa palavra no começo e agora eu estou levando ela para o podcast inteiro, porque é extremamente sério, pensa bem. Né? Você está vivendo ali uma sombra, você não tem noção, não tem consciência do que está acontecendo, você começa a repetir aquele padrão sempre, né? E aquilo ali traz um grande prejuízo, porque o que o Aldair acabou de falar aqui para nós é que o governante, ele entra para dentro de um quarto e fica lá e remoendo e se contorcendo e adoecendo, né? Porque os nervos estão ali à flor da pele, né? Que aconteceu isso e, meu Deus, é agora. E possivelmente não volta nem a fazer mais negócio com essa pessoa, né? Devido à sombra. Como a pessoa pode começar a identificar que está sendo dominada por uma sombra? Existe, assim, sinais ou comportamentos que entregam isso, que mostra que a pessoa está vivenciando ali, ou melhor dizendo, sendo dominado naquele momento por aquela sombra? Maravilhoso, pergunta maravilhosa. Vamos lá. É importante dizer que as sombras, elas fazem parte e elas são necessárias. É muito comum, eu recebo mensagens no meu Instagram, no direct, é muito comum. Ou daí, como que eu elimino a sombra XYZ? Eu falo, gente, não tem que... Como assim eliminar a sombra? As sombras, elas fazem parte do nosso perfil psicológico. E elas têm um propósito. E todos nós temos essa sombra. As sombras, várias sombras. Por quê? Porque elas nos ajudam no nosso processo de crescimento. Quando nós temos consciência delas e quando nós conseguimos ressignificá-las. Caso contrário, ela acaba nos prejudicando. E isso em tudo na nossa vida, né, gente? Se você parar para pensar numa simples faca de cozinha, né, é uma ferramenta que ela é extremamente útil ali no dia a dia de uma casa. Mas, se você não tiver a consciência de como usá-la, ela pode se transformar numa arma e ferir outra pessoa. Então, assim como tudo na vida, as sombras também têm. Sombras têm do seu lado. E para se identificar quais são as sombras, né, o ideal é que você faça um mapeamento arquetípico, para você identificar quais são todas as personalidades arquetípicas que compõem a essência, né, a sua essência,
sua barra do seu empreendimento, lembra? Todo negócio é uma extensão do seu fundador, é a sua energia ali colocada naquele negócio. Então, quais são as sombras sua como empreendedor, barra do seu empreendimento? Então, o ideal, né, a forma mais segura é você fazer um mapeamento arquetípico. Quando o cliente chega até a gente, a primeira coisa que nós fazemos é o mapeamento arquetípico. Porém, como que a gente faz para identificar as principais sombras que estão ferrando com a nossa vida? É muito simples. É só você perceber os padrões que você vem repetindo ao longo da sua vida como empreendedor. Eu tive um cliente que ele tinha a sombra do governante muito aflorada. E a grande dor que ele tinha eram de negociações que não deram certo. Então, aquilo era uma grande dor para ele. Todas as vezes que um cliente pisava na bola com ele, relacionado a um acordo comercial, ele sofria muito. Mas é sofrer, gente, de ter dores nos ombros, nas costas, de não conseguir dormir à noite, de ficar remoendo aquilo meses e meses, anos. Então, como a gente identifica as principais sombras? Identificar o que nos incomoda, relacionado a algum acontecimento daquele dia no seu trabalho. E aí começa a ver se ali não tem por trás um padrão que muda o cliente, ou o fornecedor, ou o parceiro, ou a situação, mas o sentimento, ele é o mesmo. Então, o que eu estou me sentindo? Estou me sentindo inseguro? Eu estou me sentindo julgado? Eu estou me sentindo usado, explorado? Comece a perceber em todo o seu período, a sua vivência como empreendedor, quais são esses sentimentos que mais se repetem, indiferente da situação. E aí você vai começar a ter ali um certo vislumbre de quais são essas sombras que estão ali, né? Te fazendo o quê? Fazendo despertar, fazendo você acordar e falar, opa, gente, é isso aqui que eu tenho que melhorar, é isso aqui que eu tenho que evoluir. Então, quando os clientes chegam até a mim e falam, essa sombra, como eu faço para eliminar? Para eliminar? Nunca! As sombras são maravilhosas, agradeça por todas as sombras que você identificar, que você vai trazê-las do seu inconsciente para o seu consciente. Porque elas, mais do que as suas forças, é que vão te impulsionar e vão fazer seu negócio prosperar e ter crescimento exponencial. Aldair, o seu trabalho, ele é incrível e essencial para todos os empreendedores. Não tem dúvida, né, gente? Não. Nossa, incrível, incrível, incrível. Eu só sei falar incrível. Agora me conta uma coisa. Descobriu a sombra. E agora? Existe um caminho, uma metodologia? O que se faz depois que se descobre que tem aquela sombra ativa ali no dia a dia? Então, existe sim um passo a passo. Na verdade, são 5 passos. E eu transformei esses 5 passos no método ícone. O primeiro passo é o autoconhecimento. Então, quando esse empreendedor chega até a mim e a gente começa a aplicar o método ícone, o passo número 1 é o autoconhecimento. Então, através do mapeamento arquetípico, nós identificamos as forças, as fraquezas, o lado de luz, o lado de sombra, e já começamos a trabalhar tanto suas forças quanto suas fraquezas. Por quê? Autoconhecimento, que é o primeiro passo, leva ao segundo passo, que é autenticidade e espontaneidade. Quando você se conhece, você se torna autêntico. Você é espontâneo. Esse é o segundo passo. O terceiro passo é, o que essa
essa espontaneidade e essa autenticidade gera conexão emocional. E conexão emocional, se você chegou até aqui, escreva nos comentários, conexão emocional. Conexão emocional é o que manda no jogo de ter um negócio em crescimento, em constante crescimento. Por quê? Todos nós compramos algo, contratamos um serviço, compramos um produto, não por causa do nosso lado racional, mas devido ao nosso lado emocional. Qual que é a parte racional? O produto tem qualidade, o prazo de pagamento, o prazo de entrega é bom, as condições de pagamento são ótimas, o atendimento foi muito bom, pós-venda muito bom, isso tudo é racional. Porém, não é só isso que faz com que a pessoa tome a decisão de comprar de você. O que faz com que a pessoa tome a decisão de comprar de você é, além dessa parte racional que está impecável, é o que ela sente quando ela começa a negociar com você. E aí os sentimentos são os mais diversos, é confiança, é segurança, é desejo, é rebeldia. O que ela sente quando ela está em contato? E aí ela se conecta a você. E aí ela quer você. Ela quer a sua marca. E não necessariamente o produto que você vende. Aí que está o grande cuidado. Então vamos voltar ao conhecimento, passo número 1, que gera autenticidade e espontaneidade, passo número 2, que gera conexão emocional, passo 3, que gera o quê? Engajamento e audiência. Indiferente de qual seja o seu produto, mesmo se o seu segmento for totalmente físico, você não vende produtos online, você precisa ter a sua marca com engajamento e audiência nas redes sociais. O negócio hoje que não tem engajamento e audiência nas redes sociais, ele está fora. Cada vez mais ele vai ficar cada vez mais fora. Por quê? Porque é uma tendência de negócio, né, que está aí a cada vez mais forte com a vida das redes sociais. E, então vamos lá, autoconhecimento, que gera autenticidade e espontaneidade, que gera conexão emocional, que gera engajamento e audiência, que gera bons negócios. Então, esses são os 5 passos que a gente trabalha no método ícone. Eu posso te falar uma verdade? Ter qualidade, proporcionar bons resultados, tratar bem o cliente e cobrar um preço justo não é mais um diferencial, é o básico. Todo mundo promete isso. O que faz alguém escolher comprar de você e não do concorrente tem muito mais a ver com o que ele sente quando ele vê a sua marca. E sabe por quê? Porque a gente decide com a emoção. E só depois a gente arruma uma justificativa racional para dizer que foi uma escolha inteligente. Foi por isso que eu criei um método exclusivo para a construção de marcas arquetípicas. Com este método, eu e minha equipe ajudamos você a transformar a essência do seu negócio em uma marca única, forte e magnética. Funciona assim. Primeiro, a gente identifica a personalidade da sua marca, incluindo os lados de luz e sombra. Depois, definimos as cores certas, com base na sua personalidade arquetípica. Em seguida, identificamos os arquétipos que irão inspirar a criação do seu logotipo. Criamos um logotipo que é vibrante, pulsante e único. E finalizamos com uma identidade visual completa, pronta para ser usada em tudo: site, redes sociais, fachada, embalagens, uniformes e até brindes. Já deu para perceber que não se trata apenas de ter um logo bonito. A gente usa fundamentos da psicologia analítica para criar símbolos que falam direto com o inconsciente das pessoas. Quer um exemplo?
Imagina um símbolo que une o arquétipo do Sol, autoridade, invencibilidade, com o arquétipo do Diamante, valor inquestionável, fidelização, e com o arquétipo do Beija-Flor, leveza, encantamento, doçura. Isso muda o jogo. E sabe o que acontece com quem possui uma marca arquetípica? Essa pessoa começa a ser vista como referência. Ela consegue cobrar mais, vender com mais facilidade e atrai o tipo certo de cliente. Aquele que valoriza, que paga sorrindo e ainda te indica para várias outras pessoas. Se você está abrindo o seu negócio agora, ou já tem uma empresa há algum tempo, se vende produto, presta um serviço, ou tem uma profissão como médico, terapeuta, corretor, advogado, enfim, esse processo também serve para você. Eu sou Dair Belassini, mais conhecido como psicólogo das marcas, e crio marcas arquetípicas há mais de 7 anos. Já atendemos clientes no Brasil e em mais de 12 países. Mas como é um trabalho personalizado, profundo mesmo, só aceitamos poucos projetos por mês. Se você sente que chegou a hora de construir uma marca que realmente se destaque, clica no link aqui da descrição e fala comigo ou com alguém da minha equipe para conhecer todos os detalhes e garantir a sua vaga antes do próximo reajuste. Então, tudo começa na sombra. Porque se você não trabalhou isso, você não vai conseguir se posicionar com autenticidade, com espontaneidade. Você não vai conseguir criar conexão emocional. Você não vai ter engajamento. Sabe quando você faz aquele vídeo, aquele Reels, aquele carrossel e ninguém comenta, ninguém fala nada? Porque não teve conexão emocional, não vai ter engajamento e, consequentemente, não vai ter boas vendas. Então, esse é o passo a passo. E tudo começa desse mapeamento, onde a gente identifica principalmente o lado luz e o lado sombra, tanto do empreendedor quanto do seu negócio. Você deu o caminho das flores agora, hein? Gente, isso é ouro. Ouro, cadê o like aqui? Cadê a família Midas aí de casa dando like, compartilhando aí esse podcast para quem precisa desse conhecimento? Vamos lá, gente. Vamos compartilhar aí, né, o conhecimento, vamos compartilhar aí o que é bom, né? Então, agora nós vamos ver para que a gente como pode começar, né? Os Midas que estão aí em casa, que estão aí já, como eu faço para eu poder ser parte dessa mentoria, para eu estar nessa mentoria e eu poder deslanchar aí no mundo dos negócios, né? E conseguir aí o sucesso que tanto almeja, né? E que peleja aí há anos e nem sabia por que, né? Não estava tendo sucesso, agora está sabendo. Então, como esses Midas que está aí em casa pode fazer para entrar aí na mentoria, para comprar aí o programa de mentoria e poder ser ajudado por você e alavancar os negócios? Fala aí para nós, Aldair. Então, eu vou deixar aqui meu contato, tá? O WhatsApp. E pode entrar em contato comigo e diretamente comigo, com alguém da minha equipe, que a gente explica exatamente como, né, podemos te ajudar, seja através de uma consulta, seja através do projeto de branding, ou seja através da mentoria. Tá? Porém, eu queria deixar aqui uma dica para quem já quiser começar a implementar os arquétipos hoje, né, no seu negócio. Ao identificar, como você identifica, né, quando você começa quando você identifica quais são essas personalidades arquetípicas, quais são as forças, quais são as fraquezas,
O mapeamento que nós fazemos é a forma profissional de fazer. Porém, de uma forma ou de outra, você sabe, você sente quais são ali as personalidades que você tem maior ressonância. Por quê? Lembra que eu falei no início? Não é o que você quer ser, é o que você é. Então, quando, né, no meu Instagram, tem lá vários, eu falando de todas as personalidades arquetípicas, falo do arquétipo do governante, do mago, enfim, tem lá todas essas personalidades. Quando você lê ali sobre as características, é como se você estivesse lendo algo sobre você. A identificação, ela é imediata. Então, a dica que eu posso deixar aqui para você que está nos assistindo até agora é: tenta identificar quais são esses arquétipos que você enxerga que maior tem ressonância com a sua personalidade. Busca entender quais são seus pontos fortes e, principalmente, quais são seus pontos fracos. E crie conteúdo a partir do que você é, a partir da sua essência. Não caia na armadilha de querer criar conteúdo. Porque está todo mundo fazendo dancinha, eu vou fazer dancinha. Porque está todo mundo fazendo isso. Não, você pode até surfar, né, nos trend topics, né, que são os assuntos que estão bombando, mas traga isso com o seu olhar, com a sua essência, com o seu jeito. Tenha coragem de ser autêntico. O que é ser autêntico? É respeitar quem você é. Quando você se posiciona dessa forma, você automaticamente atrai as pessoas que têm ressonância com o que você está se posicionando, com o que você está falando, e faça as pessoas que não têm. Isso é maravilhoso. O que você não pode é ter um posicionamento chapa branca nas redes sociais. Você precisa se posicionar. Eu acredito nisso, isso é bom, isso é positivo. Isso aqui eu não acredito. Isso aqui para mim não funciona. Isso aqui para mim não traz resultados positivos. Mas isso aqui as pessoas fazem há 30 anos. Tudo bem, mas para mim não funciona. Não funciona porque, do meu ponto de vista, o que funciona é isso, isso, isso. Isso é se posicionar. É isso que faz com que você comece a conectar emocionalmente com as pessoas. Um dos erros que as pessoas cometem hoje, os empreendedores cometem hoje ao criar conteúdo, é se posicionar de uma forma chapa branca. De um jeito que eu não vou falar, porque se eu falar isso eu vou desagradar as pessoas, então eu não quero desagradar ninguém. Né? E aí começam a vir algumas sombras do prestativo, do amante, do inocente, né? Que tem ali medo de desagradar, de querer ser aceito. Então você precisa se posicionar de acordo com a sua verdade. Está vendo porque um negócio ele precisa ser um reflexo principalmente dos seus valores, para que tenha realmente significado e você consiga realmente se posicionar? Então, cara, eu não acredito que, por exemplo, eu tenho vários clientes no segmento de beleza, da área da harmonização facial. Eu tenho clientes que vão e se posicionam claramente, falam, gente, cuidado, vocês estão usando esses tratamentos que têm todo o poder de ajudar as pessoas, vocês estão usando de uma forma equivocada. Cuidado com os excessos, cuidado com os exageros. Então, eles vão se posicionar até de um segmento que eles estão ali, de um serviço que eles estão oferecendo. E aí, o que acontece? Você atrai as pessoas que estão ressonantes com o que você é, com seus valores, e você afasta as pessoas. E aí, você começa ali a construir um posicionamento que é mais digno de significado, porque é um significado que tem a ver com os seus valores. Daí eu fiquei aqui, você falando e eu viajando e pensando aqui, quando a maioria das pessoas empreendedoras, que seja dona do seu negócio físico, que seja profissional liberal, quando qualquer empreendedor tiver este conhecimento, tiver colocando em prática isso que você ensina,
Olha o boom de avanço que a gente vai ter. Nossa, incrível, incrível. Como é que você vê isso, assim? Esse trabalho, você já está em vários países, já ajuda muita gente. Como é que você vê isso daqui a uns anos, quando esse conhecimento chegar na maioria das pessoas? Então, eu acredito muito, no empreendedorismo. É a minha primeira paixão, como eu falei no início, né, desse podcast. E um dos motivos de eu ser apaixonado com empreendedorismo, que para mim empreender é muito mais do que você ter um negócio lucrativo. Para mim, empreender é você se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Porque quanto mais você cresce, você expande, mais sucesso o seu negócio vai ter. Então, esse é um dos motivos de eu ser apaixonado pelo empreendedorismo. E eu vejo que empreender é sair constantemente da zona de conforto. Eu vejo que empreender é uma das melhores formas de gerar riqueza, não só para você, mas para a sua cidade, para o seu país, para as pessoas. Então, ficaria aqui mais umas 2 ou 3 horas falando sobre empreendedorismo e sobre a orquestra, mas vamos lá. O que eu percebo hoje? Para a gente falar de futuro, nós precisamos falar um pouquinho de passado e um pouquinho mais do presente. Então, quando a gente olha para trás, há 30 anos atrás, mais ou menos, 35, 40 anos atrás, nós tínhamos um outro cenário. Eu lembro que no primeiro ano da faculdade, falando de 1998, eu tinha aula de economia, tinha aula de antropologia social, e eu lembro dos professores, praticamente todos, falando sobre globalização. Que os produtos que iam vir lá da China, lá de não sei de onde, iam competir com os produtos nacionais. E eu, na minha ignorância, eu pensava, da onde? Balela isso. Como que um produto vai sair lá do outro lado do mundo e vai vir competir aqui? Eu pensava assim, bom, tem que chegar aqui em Belo Horizonte, pode ser, mas chegar nas cidades do interior, da onde, gente? Viagem desses professores. E hoje, né, estamos vivendo ali claramente, né, um comércio global. Em todos os desafios e as vantagens que isso representa. Só que nós estamos vivendo agora uma outra revolução, que é a revolução da inteligência artificial. Nós vamos, em 10 anos, nós vamos evoluir mais do que nós evoluímos em 2000 anos. O que isso significa? Isso significa que todos os negócios de todos os segmentos serão impactados por essa nova revolução que é da inteligência artificial. Isso significa que alguns negócios vão deixar de existir. Claro, gente, né? Faz parte. Eu lembro, se eu falar aqui, muitas pessoas não vão saber do que eu estou falando. Mas eu vou falar para vocês que aos 12 anos de idade eu fiz aula de datilografia. Pessoas aqui com menos de 30 anos não sabem o que é uma máquina de datilografia, não sabem o que Hoje é ela está no museu. Hoje é uma peça de museu. Ai, que ótimo. Muitas pessoas não sabem o que é uma máquina de datilografia, não sabem o que é um mimeógrafo, não sabem o que é um aparelho de fax. Né? Por quê? Porque estamos evoluindo e esses produtos, essas empresas, elas ficaram para trás. E agora nós estamos vivendo uma nova revolução, que é a revolução da inteligência artificial. Ou daí onde que isso vai chegar? Adoraria ter todas as respostas, mas eu aprendi que eu prefiro ter as perguntas certas do que ter as respostas certas. Então, eu prefiro muito mais me questionar aonde isso vai chegar, como eu posso contribuir para que essas empresas não fiquem ultrapassadas,
como eu posso contribuir para que esses profissionais, para que essas marcas possam se beneficiar, né, dessa nova revolução que é a inteligência artificial. Então, o que eu vejo é mais ou menos o seguinte: num curto espaço de tempo, né, as pessoas cada vez mais terão acesso a todo tipo de informação. Recentemente, eu marquei uma consulta com um nutrólogo, ele me pediu uma série de exames, eu recebi esses exames laboratoriais, e antes de ir para a consulta, eu fui para uma inteligência artificial, levei os resultados dos meus exames e pedi o seguinte: me dê informações sobre esses resultados e, principalmente, sugira perguntas pertinentes que eu possa fazer com o meu médico para que ele possa me ajudar da melhor maneira. Me explique como se eu fosse um adolescente, porque eu não sou da área da saúde. Então, se ele começasse a falar, né, dos termos técnicos de um médico da área da saúde, eu não ia entender. E aí, de posse desse conhecimento, facilitou, a consulta foi muito mais rica, foi muito mais benéfica para mim. Porque quantas e quantas vezes você vai no médico, o médico fala as coisas, você não entende nada, faz de conta que você entendeu, levanta, vai embora, está tomando aqueles medicamentos, você nem sabe para que é direito, né? Então, assim, isso só para citar um exemplo, né, dessa questão da revolução. Mas o que eu entendo? Eu entendo que os profissionais, as marcas, que não se posicionarem e não se tornarem marcas de desejo, ou se não se tornarem referência, marcas icônicas, elas serão engolidas. Por quê? Eu não vou querer o seu produto, eu não vou querer o seu serviço. Porque eu consigo acessar isso de uma forma muito mais rápida, com um custo muito mais baixo. Que um dos objetivos da IA é justamente isso, né? Toda revolução, ela vem para isso. Ela vem para otimizar, ela vem para diminuir custos, ela vem para trazer mais acesso às pessoas. E a IA não vai ser diferente. Então, se você tem o seu negócio, seja qual for o segmento, se você não se apressar para se tornar uma marca de referência, uma marca de desejo, uma marca que seja referência, seja um ícone, você vai ficar para trás. Indiferente qual seja o seu segmento, indiferente que você tenha anos e anos de experiência, porque com um simples prompt, você pode sim ser substituído. Eu acho que aí ela não vai substituir as pessoas e os profissionais, mas os profissionais e as marcas que trouxerem inteligência artificial para os seus negócios, sim, vão estar atualizadas, vão conseguir entregar muito mais resultado, vão conseguir despertar muito mais desejo, e vão surgir novas marcas como referência e como ícones. E esse que é o meu movimento, esse que é o meu propósito, é ajudar essas marcas, ajudar esses empreendedores neste momento que, ao mesmo tempo que ele pode ser bastante crítico, mas que com certeza ele vai trazer muitas possibilidades e muitas chances de sucesso real e de crescimento exponencial. Uau, que conversa, hein? Que episódio incrível esse! Eu espero que os Midas aí de casa curtiram bastante, porque eu aprendi muito, eu sempre aprendo muito com ele, porque, como eu falei no começo aqui, quando eu contei que era ele aqui, o nosso convidado aqui do episódio de hoje, eu falei que ele era fora da curva, não é porque meu irmão não, viu? Não é porque é um Midas, não é porque é da família Midas, porque ele é bom mesmo e a gente precisa dizer o que é, né? A gente sabia, eu sabia que seria profundo, que seria uma conversa profunda, que seria uma avalanche de conhecimento, uma avalanche de informação, uma avalanche de ajuda, e foi tudo isso e muito mais mesmo. O Aldair acabou superando as expectativas. Eu ouço muito isso dos clientes dele, que eu tenho oportunidade de ouvir os depoimentos, e os clientes dele sempre falam que ele
superou as expectativas, né? Então, é essa conversa normalmente que a gente ouve aí dos clientes dele. E se você que está aí do outro lado, né, o Midas aí de coração, da família Midas de coração, sentiu aí que tem alguma sombra que está te sabotando, que existe um bloqueio invisível aí entre você e o seu próximo nível. Então, ouve esse episódio com calma, reveja ele diversas vezes, pega aí um caderno para anotar, um caderno de bloco aí, anote aí tudo que ele falou, os passo a passo que ele deu, as dicas preciosas que ele deu. E faça isso, gente, com a mente aberta, né? Observando aí as suas sombras, né? O que você acha que você está repetindo aí, como o Aldair colocou muito bem, para que você consiga superar aí, né, essa sombra. E a gente sabe que todos nós temos, né? Então, aproveita aí esse vídeo, use-o várias vezes, né? Vai voltando aí aos pouquinhos, que é um vídeo longo, né? Então, vai fazendo ele aos pouquinhos aí, e aí, aproveitando o máximo aí dessas dicas de ouro. E mais do que isso, gente, é olhar a sua história, né, com os olhos assim de muita amorosidade, porque a gente precisa ter amorosidade conosco, né? Não ser carrasco, mas você olha assim para a sua história, para você identificar ali aquele padrão, aquilo que você vem repetindo aí, que talvez também seja, você está achando que você está errando, mas na verdade você está não deixando aí a sua autenticidade, como o Aldair colocou muito bem, emergir, né, vir à tona, e é importante que a gente olhe isso com muito amor, com muito carinho por nós mesmos. Eu falo isso até por mim, porque eu, por muitos anos, eu sempre assim, me incomodei com a questão da minha voz. Eu acho que eu falo muito lento, eu acho que eu falo muito devagar, eu acho que eu falo assim, com muita. As pessoas falam assim, você fala, traz uma paz para a gente. E isso, eu ouço isso o tempo todo. E isso me incomodava muito, que eu falava assim, poxa, mas eu falo muito lentamente, esse negócio é esquisito e tudo, mas isso é a minha autenticidade. A gente tem que entender que o que é nosso é um presente, né? O que é autêntico é o presente que Deus nos deu, e a gente tem que aproveitar isso, porque isso é o nosso diferencial, é isso que faz a gente ser pessoas únicas e especiais, né? Querido Midas, que está em casa, a gente traz, né, para vocês esses episódios com essa carga de informação, é ouro, né? A gente fala o tempo todo, é ouro, 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 porque a gente sabe que quem está aqui no Midas são pessoas especiais. São pessoas que acreditam no caminho da evolução, são pessoas que querem expandir realmente a consciência, então por isso que está aqui no Midas nos acompanhando, né? E se você quiser se aproximar, conhecer mais sobre o mapeamento arquetípico, ou até entrar para o movimento Icônicos, a gente vai deixar todos os links do Aldair aqui na descrição. E meu querido irmão Aldair, gratidão, gratidão, gratidão por esse mergulho, né? A gente fez um mergulho aqui. Todas as vezes que você ia falando da sombra, do arquétipo, a gente ia se identificando, e é realmente um raio-x, né? Você faz um raio-x da pessoa e, consequentemente, da empresa da pessoa. Então, o seu conhecimento, ele é fundamental, ele é incrível e ele é primordial para o avanço da humanidade. Então, gratidão imensa pela sua entrega, pela sua doação,
pela sua experiência, por tudo que você entregou aqui hoje. Foi maravilhoso demais. Um beijo grande no seu coração e a todos os Midas que estão em casa. Um beijo grande no coração. E até o próximo episódio.